A paz e a graça do Senhor Jesus sejam com a sua vida. Hoje nós não teremos o nosso programa Tempo de Conexão Vida. Isso porque estamos começando a nossa conferência Festa do Sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É realmente muito importante que nós tenhamos uma experiência direta e pessoal com o poder de Deus. Eu, por exemplo, tive uma avó muito temente ao Senhor, minha mãe também muito temente a Deus, mas isso de nada valeria se eu não tivesse as minhas próprias experiências. Não adiantaria eu ter visto Deus atuando na vida delas se eu não tivesse tido as minhas próprias experiências pessoais e diretas com o poder de Deus. Então, não fique fora desse mover, que você possa se juntar em unidade com a igreja e buscar, de fato, a experiência com o sobrenatural e com o grande poder do Senhor. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Conferência Festa do Sobrenatural é um convite de Deus para iniciar uma festa em sua vida. Isso mesmo, Deus está chamando esta igreja, cada membro, para se assentar à mesa da sua presença, para orar com entendimento e para orar com o Espírito, numa linguagem sobrenatural da intercessão, sendo batizado com o Espírito Santo. Isaías 56:7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. O sacrifício de Jesus está feito. E Deus diz, porque minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Então, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te recompensará. Conferência Festa do Sobrenatural, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas na demonstração do Espírito do poder de Deus. Esta é a direção, que você tenha sentado à mesa de Deus, orando, buscando uma experiência direta com o Espírito Santo. Preste atenção neste vídeo ilustrativo de um sonho. O vídeo que você vai ver agora é uma tentativa evidentemente humana e por isso mesmo fracassa para reproduzir um sonho sobrenatural de Deus, onde havia um prédio enorme, nada comparado como esse é apenas ilustrativo, onde estava escrito fala língua e repetia fala língua. Era um prédio gigante, evidentemente no sonho, mas de repente dava-se um zoom neste prédio onde estava escrito fala língua e nós conseguíamos ver dentro da sala aonde estava esse prédio. O que nós encontrávamos lá dentro, nós tínhamos um homem muito idoso, mas muito idoso. Do lado dele, não víamos o rosto, mas era a presença de Jesus do lado, segurando ele no ombro, enquanto ele orava a oração sobrenatural da intercessão em línguas. Uma oração dada pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo poder do Espírito de Deus. E aí, de repente, quando o sonho estava retornando, ou seja, voltava-se até o zoom no prédio do lado de fora, havia então a visão clara que aquele homem idoso não era um homem idoso, mas ele era um jovem, isso mesmo, um jovem. Na verdade, Deus estava me mostrando que esse jovem, ele havia feito um esforço com a sua própria mente para alcançar o céu, um esforço com a sua própria alma para entender Deus e havia ficado completamente incrédulo. Ele não acreditava em mais nada, em milagres, na interferência de Deus, em oração, mas agora ele estava voltando a ter fé. Como ele estava voltando a ter fé? Ele estava dentro do prédio que orava em línguas. Significa que então que era o próprio Jesus que estava orando por ele enquanto ele orava em línguas, para a sua própria edificação. É assim a oração sobrenatural que Deus dá, é um poder. Jesus disse, recebereis poder. Quando nós estamos orando a linguagem sobrenatural da oração ou a oração em línguas, como a palavra de Deus nos mostra, é o próprio Jesus que está intercedendo por nós. Ele sonda o nosso coração, ele sonda o plano do Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis numa intercessão dos céus. Então Deus estava fazendo com que aquele jovem voltasse a ter fé, renovasse a sua vida. O que Deus estava mostrando
como um homem idoso, não era o seu físico, o natural, era o homem interior, o homem espiritual dele tinha se desgastado. E assim Deus quer que você também entre nesse prédio de oração sobrenatural em línguas para de fato, realmente ser edificado e entrar numa festa de Deus. Deus quer edificar a sua vida dentro deste prédio. Portanto, convidamos você para praticar a palavra de Deus, orando com entendimento. Você precisa compreender 1 Coríntios capítulo 14, diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Deus, então, faz com que o fluir do Espírito Santo aconteça na sua vida, para você orar com o seu entendimento, mas para você orar também no Espírito, onde a própria presença de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Deus quer você tendo uma experiência direta, edificando o seu coração, edificando o seu espírito. Por isso, hoje, convidamos você para iniciar conosco a nossa conferência sobrenatural. A graça e a paz, irmãos. Meu nome é Fábio Maru, sou membro aqui da Igreja Evangélica Maranata. E gostaria de falar um pouco dos milagres que Deus tem feito na minha vida durante esses anos de caminhada com o Senhor Jesus. Eu fui criado no Rio de Janeiro, numa comunidade violenta, e já começa daí os livramentos de Deus, né, durante a minha vida. Mudei para Itaperuna, fiquei uns anos lá, depois vim para cá, para Friburgo, e aqui eu já estou há uns 30 anos. Não vou falar a minha idade. Mas durante a minha adolescência, já depois da adolescência, né, mais ou menos com 19, 20 anos, eu tive alguns problemas de acidente seguidos e eu acabei indo buscar a Deus, só que de maneira errada. E eu fui num centro espírita e ali eu tive a seguinte proposta eles me disseram que eu era médium, que precisava desenvolver, e ali eu fiquei durante 7 anos da minha vida. Fiz todas as obrigações, participei de todos os pactos, aquelas alianças. E quando deu 7 anos de caminhada lá na Umbanda, eu fiz a última obrigação e saí com a missão de Babalaô, que é o pai de santo, né? Eu tinha que abrir um terreiro para poder cuidar de vidas. Deus conhece o coração do homem. Algumas coisas eu não aceitava ali, eu achava errado. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que eu queria servir, sempre quis servir a Deus, ajudar as pessoas. E nessa época, Deus me resgatou. Ele falou com minha mãe, que já era evangélica, para que ela fizesse uma proposta para mim, para a gente trocar de imóvel. E eu saí do meu apartamento, fui morar na casa dela. Ela estava separada do meu pai, a casa era muito grande para eles, para ela sozinha, e nós trocamos. Quando eu cheguei lá naquela casa, a casa estava toda ungida, tinha versículo bíblico para todos os lados, eu senti uma atmosfera diferente, comecei a sentir algo diferente. E nesse período de tempo, houve uma grande confusão no centro, eu briguei com o pai de santo e saí do centro. Nesse meio tempo também, o que aconteceu? Eu tive com o tio da minha esposa, que é evangélico. Comecei a fazer umas visitas e ele começou, num dia, ele chegou para mim e falou, posso ler alguma coisa aqui da palavra de Deus para você? E ele leu algumas coisas que falavam exatamente sobre feitiçaria, idolatria, e ali eu comecei a me deparar com a verdade da palavra de Deus. E ali eu comecei a ser convencido que eu precisava consertar meus caminhos, que eu estava na contramão daquilo que era a salvação, daquilo que era a promessa de Deus, daquilo que era a verdade de Deus para a minha vida. Então eu peguei e falei com minha esposa que precisávamos ir numa igreja. Começamos a frequentar a primeira igreja batista, lá eu me batizei com o pastor Francisco Amaral, e começamos nessa caminhada, eu comecei a estudar, a participar de escola bíblica, a fazer cursos, e me dediquei bastante a conhecer a palavra de Deus.
O que me entristece hoje é que tem muitas pessoas que leem bastante coisa, mas não conhecem a palavra de Deus, não buscam conhecer a palavra de Deus, a verdade que liberta. E eu, fazendo o curso de Casados para Sempre, eu tive um grande milagre na minha vida, né? Além desse primeiro da conversão, que ali na conversão, um dia que eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Todas aquelas entidades que eu incorporava, que eu trabalhava na Umbanda durante anos, dissipou. Porque a palavra de Deus diz que onde há luz, não pode ter trevas. Então as trevas saíram. Lógico que eu participei de cura, libertação, eu destruí, acabei com tudo aquilo do passado, quebrei os pactos que tinham no passado também. E Deus foi me curando e eu fui crescendo de fé em fé. E nessa época que eu fazia o Casados para Sempre, ainda tinha vício, ainda tinha alguma coisa de bagagem de erro, né? De engano, que até hoje a gente tem as nossas lutas, as nossas fraquezas, e Deus, Ele está ali para nos ajudar, mas nós sabemos que é constante, é um processo de santificação. Então, ali eu fiz uma oração num domingo à noite, num culto, pedi a Deus, Deus me cura, eu preciso ser curado desse vício de cigarro. E minha esposa fumava 3 maços, eu só fumava 1 por dia. Minha esposa fumava um atrás do outro. E ali eu pedi a Deus para que me curasse. Pedi por mim, né? E naquela semana eu fui diminuindo, parei. Na quarta-feira já não fumei mais. E quando chegou no sábado eu estava doido para falar para ela que eu tinha parado. E aí eu falei e ela falou comigo que ela também tinha feito aquela oração no domingo, uma oração pedindo a Deus para que curasse ela. E ela parou de fumar na segunda. Ela já parou completamente. Aí eu fico imaginando, falei, Espírito Santo de Deus, Deus é tremendo, porque se eu parasse de fumar e ela continuasse, seria bem complicado. Ou se fosse eu tivesse continuado e ela tivesse parado, ia ser bem complicado, né? Mas Deus, Ele é perfeito. Ele colocou o mesmo desejo no meu coração e no coração dela. Então foi um grande milagre essa da nossa libertação desse vício. O batismo no Espírito Santo, que também foi um grande milagre, assim, são prodígios, proezas que Deus faz na vida da gente. Eu estava numa vigília e tive essa experiência maravilhosa de ser batizado no Espírito Santo, né? E a gente sabe que depois que a gente busca e é batizado no Espírito Santo, a gente se fortalece mais e mais, e a gente não tem como voltar atrás, porque não existe prazer maior na vida de um ser humano do que a presença de Deus, sentir a unção de Deus na nossa vida. E ali eu comecei a ser usado por Deus para curar, usado para orar, interceder, até orando por cura de pessoas. Só que o que acontece na nossa caminhada? Às vezes a gente deixa os dons adormecer, porque a gente fica tão envolvido com as coisas desse mundo, com trabalho e estudo, e falta tempo às vezes, e a gente acaba deixando alguns dons de lado. Tá? E eu acabei lembrando disso, porque é um dom que eu preciso voltar a exercitar. Dessa caminhada também, eu tive uma vitória judicial muito grande, que eu comprei um apartamento há anos que eu estava pagando, de uma empresa daqui da cidade que faliu, e eu entrei pelo Síndico de Justiça, que eu trabalho em cartório. Na época, os processos estavam andando, e Deus começou a me dar direção, e deu direção até o final, porque eu entrei numa briga grande, inclusive com pessoas de um shopping dessa cidade, que eu penhorei alguns imóveis ali, que era dessa firma, e essa briga foi até Brasília, STJ, STF, e Deus me dando direção, e eu venci todas as instâncias. E os advogados do sindicato, que é no Rio, eu falava com eles só por telefone, eles falavam, cara, só o seu processo daqui do sindicato foi o único que ganhou alguma coisa. Eu não entendo como que pode isso. Eu falei assim, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus verdadeiro. Ele abre portas onde não tem porta. Então, ali foi uma grande vitória para a minha vida. E ali, com aquele dinheiro que eu sempre sonhei, e uma vez eu profetizei que eu iria morar onde eu moro hoje, no bairro de Olaria, num condomínio, eu profetizei que um dia eu moraria ali. E Deus realizou esse sonho. E um dia eu estava andando naquele condomínio, e aí eu fiquei lembrando, falei, gente, e aí o Espírito Santo me disse, é apenas um sonho que você teve e que eu realizei. Você profetizou
e nós realizamos. Outra coisa que eu ganhei de bênção de Deus foi na compra do meu carro. Eu tive que dar sinal num carro para comprar lá em Curitiba, que meu cunhado mora lá, e deu tudo errado. Eu perdi, como se eu estivesse perdendo dinheiro ali que eu dei de sinal, e de repente meu cunhado falou assim: vem para cá e vem orando, porque Deus vai abrir porta e tem algo melhor. A gente fechou aquela negociação naquela agência, e eu fui numa outra agência, e Deus preparou um carro que era melhor do que eu queria, 10 mil a menos, porque uma pessoa tinha desistido de uma venda. Então, Deus, ele faz umas coisas assim. Eu comprei um carro, eu ia comprar 1.8, comprei um 2.0 por 10 mil a menos. Então, assim, Deus, ele vai agindo na nossa vida, basta a gente confiar. Esse é o ano também de autoridade e poder. E eu, como um último exemplo assim, de autoridade que Deus tem dado para a gente, o nome de Jesus, ele é muito poderoso. E eu, certa vez, eu fui sendo atacado com meus filhos e um primo da minha esposa por cachorros. E eu repreendi, em nome de Jesus, aqueles cachorros, e eles saíram correndo. E esses dias aconteceu de novo, e eu tive a mesma experiência. O nome de Jesus tem poder. A gente não deve ter medo. O maior milagre que pode acontecer em nossas vidas é quando Deus cura a nossa alma. Então, que Deus continue a transformar a vida de cada irmão para que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor a todos. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, no que diz respeito ao agir sobrenatural do Senhor. Ao longo da minha vida, eu já vi muitos momentos em que Deus operou de forma sobrenatural. Já atuou na vida financeira, na saúde dos meus filhos, já atuou de várias maneiras ao longo da minha vida. Mas hoje eu queria falar sobre um mover diferente. Eu diria um agir de Deus no dia a dia das nossas vidas. Aquele milagre que, às vezes, nós temos até a tendência de achar que não é necessário, que Deus não precisa fazer. Muitas vezes fomos até ensinados a achar que não devemos incomodar Deus com qualquer coisa e que coisas do dia a dia pode ser uma qualquer coisa. E muitas vezes achamos que isso é desnecessário. Mas eu tenho aprendido, durante todos esses anos, que não é desnecessário. Que Deus tem muito prazer em nos ajudar, em nos presentear, em agir nas nossas vidas, independente da situação. Ele pode agir numa cura espantosa, que deixa todo mundo admirado, mas ele também age no dia a dia, nas coisas simples da nossa vida, que, como são importantes para nós, com certeza são muito importantes para o nosso Deus. E o testemunho que eu quero compartilhar com vocês é a respeito disso, de alguma coisa simples do dia a dia, mas que edificou profundamente as nossas vidas, porque nós podemos identificar a mão poderosa do Senhor. A mão que sempre tem estado conosco. E eu posso louvar muito a Deus, porque nós ensinamos também a nossa família, eu e meu marido ensinamos aos nossos filhos a buscarem o Deus de todo dia, do milagre de todo dia. Desse milagre importante, aparentemente mais importante do que os outros, mas que, na verdade, para Deus é a mesma coisa, porque para Deus ele opera da maneira como ele quer. Para ele, tudo que diz respeito às nossas vidas, ele tem preocupação. Então, vamos ao testemunho, é exatamente o que aconteceu. Nós resolvemos fazer uma viagem, há muitos anos isso, resolvemos fazer uma viagem num fim de semana, desses prolongados, desse que tinha um feriado no meio, que a gente podia ficar um pouquinho mais de tempo. Então, viajamos eu, meu marido e 2 dos nossos filhos. Então, nós éramos em 4, e nós iríamos pegar um avião, porque era um pouquinho distante, e para ganharmos tempo. Como meu marido trabalha na área da aviação, nós temos direito à passagem praticamente gratuita. As taxas são muito pequenas. Mas nós temos que obedecer a determinados critérios para que, efetivamente, possamos embarcar.
E um dos critérios mais importantes nesse caso é que a gente só pode embarcar depois que todos os passageiros embarcam. Ou seja, a gente tem o direito, mas só podemos embarcar caso tenha vaga disponível. A gente não pode ir na frente de ninguém dos passageiros, nós não podemos reservar o nosso assento. A gente pode ir, mas só tendo disponibilidade. E assim fizemos. Fizemos o voo, saímos do Rio de Janeiro, antes do início do feriado. Nós éramos em 4, o voo foi tranquilo, tinha assento tranquilo, pudemos até sentar juntos, porque também a gente não pode marcar. Pudemos sentar juntos e fomos viajar. Passeamos, ficamos fora do local, ainda alugamos um carro, fomos mais para o interior e passamos o dia todo, os dias todos, né, daquele feriado prolongado, e voltamos no último dia. Decidimos voltar para casa, realmente no último dia. E chegamos também no aeroporto à noite, para voltar para o Rio de Janeiro e pegarmos o carro para Friburgo. Sabendo que no dia seguinte todo mundo ia precisar trabalhar. Mas o voo de ida tinha sido realmente muito tranquilo, voltamos com a mesma tranquilidade. Mas não foi bem assim. Quando nós chegamos e fizemos, novamente nos apresentamos e tudo para o voo estava cheio. Existiam apenas 3 disponibilidades. Haviam apenas 3 vagas e nós estávamos em 4. Então, não seria possível que a gente deixasse ninguém para trás, não dava certo. Teríamos que voltar os 4 mesmo. Só tinham 3 disponibilidades, o voo já estava fechado, as pessoas já tinham feito check-in, já estava tudo certo, e a gente não ia poder embarcar. Mas nós fomos praticar a fé. Nós continuamos ali e oramos ao Deus maravilhoso, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e ficamos aguardando o que ia acontecer. Poderia ser que não acontecesse nada, que a gente voltasse? Poderia. Mas, mesmo assim, nós sabíamos que seria a vontade de Deus. Mas ainda pedimos, então, por uma intervenção do Senhor naquele momento. E ficamos naquela sala, aguardando, esperando o que Deus ia fazer. Porque, no natural, a gente sabia que não tinha como, que a gente não podia realmente embarcar. E ficamos aguardando, e todo mundo foi entrando, e aquela fila se fez, e as pessoas entraram, e as atendentes avisaram que o voo já estava fechado, que, se nós quiséssemos, tinham 3 disponíveis, mas para os 4 era impossível. Ficamos aguardando e já estava tudo terminando mesmo, já estava fechando. Era o último voo daquela noite. Caso a gente não embarcasse, ia ser bem complicado, porque nós íamos ter que voltar, procurar hotel novamente, porque já tínhamos fechado tudo, né? Então, ficamos ali aguardando e orando no Espírito e sabendo que Deus ia operar o que fosse melhor para nós. Passado um pouquinho de tempo, já terminando tudo, e nós aguardando, pensamos assim, até a hora do avião decolar, é hora. Daqui a pouquinho, chega um senhor, esbravejando muito, muito zangado, mas muito zangado, falando alto para todo mundo, reclamando com os funcionários, dizendo que ele tinha ido para um outro portão, porque tinham avisado a ele que o embarque seria naquele determinado portão. No entanto, havia tido uma mudança no portão de embarque, que provavelmente foi avisado no alto-falante, mas ele diz que não foi, ou ele não ouviu. E ele reclamou muito, disse que era uma falta de respeito e que ele, então, não ia embarcar mais. Nós olhamos um para a cara do outro e vimos, ele não vai embarcar mais. E essa era a vaga que faltava para nós. Ele perdeu a passagem, porque no lugar onde ele estava, ele não tinha nem direito para remarcar essa passagem, e ele foi até ali apenas para avisar que ele estava zangado e que ele não ia embarcar. E ele foi embora, e nós entramos os 4, voltamos para o Rio de Janeiro, voltamos para a nossa cidade, e vimos mais uma vez a mão de Deus dizendo, não, hoje os 4 vão voltar, sim. Então, nós temos experimentado esse grande mover de Deus, esse milagre. E eu tenho pedido sempre para que o tempo que me restar na vida, eu ainda possa continuar todos os dias, eu e a minha família, vivendo no sobrenatural de Deus. Porque não tem vida melhor. É uma experiência de muita alegria, de muita bênção. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos aceitar o convite de Deus para iniciar uma festa em nossa vida, na sua casa de oração. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É agora, você que está conectado conosco, Deus quer entrar em sua casa, cear com você, celebrar com você. Vamos envolver cada aspecto da nossa vida com Jesus Cristo, para ali termos experiência com o poder, com a graça e com a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós oramos no nome do teu santo Filho Jesus Cristo, para que em cada casa, em cada família, onde estamos agora conectados, Deus, o teu Espírito possa ser derramado. Batiza com o Espírito Santo, traz a linguagem sobrenatural da intercessão, leva cada vida e cada coração a orar com o seu entendimento, com o seu Espírito, ó Pai amado. Intercede por nós com o teu clamor, com o teu gemido inexprimível, ó Pai amado. E que haja, Pai, o derramar do teu sobrenatural, que haja libertação ao cativo, Deus amado, que haja restauração ao coração quebrado, ó Pai amado, que haja mudança de vestes interiores, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo possa abraçar cada vida com o teu amor, com a tua paz e com a tua graça. Assim nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos viver uma festa do teu sobrenatural. Amém e amém. Deus possa te abençoar. Cante conosco esta canção. Estão percebendo a unção do Senhor aqui? Eu quero terminar com você cantando essa canção, com você que está em casa, cada vez que a minha fé é provada. Profetiza para a tua vida. Você vai romper no sobrenatural. Cante conosco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Eu vou impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Bom ter você conosco na conferência Festa do Sobrenatural. Amanhã, neste mesmo horário, juntos renovaremos esta festa na mesa da presença de Deus. Esperamos por você.